Procuradoria não tem dúvidas que dentro desta semana, Nini Satar, capturado na última quarta-feira na Tailândia, na posse de um passaporte falso, será repatriado. Prevê-se para esta semana ainda a chegada deste cidadão. Como sabem, ele foi capturado ao abrigo de um mandado de captura internacional no reino da Tailândia, e aguardamos para esta semana a recepção dele aqui na cidade de Maputo. Nini Satar deverá responder a 2 processos que, devido à sua ausência na capital do país, ficaram encalhados. Vai responder por alguns crimes cujos processos estão em curso na nossa Procuradoria. Concretamente, nós temos 2 processos nos quais ele foi constituído arguido. Para além desses 2 processos em que ele é arguido, existe um outro processo que corre na 10ª secção do Tribunal da cidade de Maputo, em que ele viu revogada a sua prisão preventiva. De recordar que Nini Satar foi capturado em cumprimento de um mandado internacional emitido pelas autoridades moçambicanas na sequência da revogação da liberdade condicional emitida a 5 de setembro de 2014, depois de cumprir metade da pena de 24 anos em conexão com o assassinato do jornalista Carlos Cardoso em novembro de 2000. Portanto, vamos analisar agora esta conferência de imprensa produzida pela Procuradoria-Geral da República, que anunciou que ainda esta semana vai extraditar Nini Satar a Moçambique, fugitivo da justiça, detido na Tailândia no dia 25, deve chegar ainda esta semana no país. Ouvimos então as declarações do porta-voz do Ministério Público, Alexandre Chiconella. José Manteigas, começo mesmo por si. Como é que analisa esta postura da Procuradoria-Geral da República, em que, num prazo de uma semana, pretende extraditar Nini Satar de volta a Moçambique, tendo em conta que ele foi detido na Tailândia, num país em que também foi detida uma cidadã moçambicana acusada de tráfico de drogas, e em declarações à Interpol ela tinha dito que o mandante dessa droga era o próprio Nini Satar, mas não se conseguiu extraditar essa cidadã, até que está a sofrer, pelas indicações até este momento, pena de morte naquele país. E, sobretudo, vários casos ligados ao crime no país, e alguns que não tiveram uma resposta cabível. Já percebemos muitas vezes de diversos setores que existe uma certa indignação por parte da ação central da PGR, mas encontramos aqui, afinal de contas, uma resposta flexível e, sobretudo, com certeza daquilo que vai acontecer nos próximos tempos. Como é que olha para essa situação, tendo em conta a base esta específica do Nini, mas todo o processo no geral? Bom, em relação à nossa justiça no país, todos nós estamos claros que ela depende muito da qualidade da pessoa. E este é um sinal, é um exemplo inequívoco. Mencionou esta compatriota nossa, que foi condenada à pena de morte, e já faz tempo que ela está, de fato, numa situação crítica, mas o Estado moçambicano não moveu nenhuma palha. E hoje temos o caso de Nini Satar, porque há um interesse, há uma vontade política de ver o Nini Satar em Moçambique, estando tão longe, foi capaz de ser capturado. Na sua opinião, qual seria o interesse de facto? Bom, o interesse, se calhar, é para mostrar serviço, mas que não é o caso. Porque nós temos vários casos gritantes no país. Temos os recentes assassinatos do professor Sestac e outros compatriotas nossos. Tivemos o rapto e os maus tratos perpetrados até por agentes da Polícia da República de Moçambique a cidadãos nossos. Estou a falar do jornalista
Salema, do professor Maquane e tantos outros. E estes casos, até hoje, não têm esclarecimento. Então, é curioso que a PGR tenha mecanismos tão eficientes a ponto de capturar alguém que está fora de fronteiras e não é capaz de encontrar o culpado destes crimes que são praticados à luz do dia, em plena Avenida Eduardo Mondlane, próximo das esquadras, e isto é preocupante. Então acredita que a PGR tenha mecanismos de factos para fazer isso, entretanto falta alguma vontade para o efeito? Tem essa apreciação? Não é só a PGR que tenha mecanismos. Qualquer Estado tem todos os mecanismos de controlo do seu país, do seu Estado. Tem mecanismos próprios da defesa da soberania, mecanismos próprios da segurança e tranquilidade públicas. Não acontece isso quando o próprio governo, o regime do dia, não está interessado que a justiça ande, que a justiça exerça o seu papel. Porque eu acredito, e eu já disse isso várias vezes, até em sede do Parlamento, que a PGR não é que tenha falta de quadros. Os procuradores gerais adjuntos, os vários juízes, os magistrados deste país, são pessoas altamente qualificadas. Aliás, são essas pessoas que têm estado a formar vários concidadãos nas nossas faculdades de Direito. Portanto, não é que lhes falta conhecimento, não é que lhes falte interesse de atuar, mas é uma questão de vontade política. Enquanto o regime não deixar que a justiça funcione tal qual estabelece a nossa Constituição, de forma independente, isenta, então nós nunca vamos ter uma justiça justa, passo o plenário. Portanto, tudo vai depender da qualidade da pessoa. Se o regime do dia não estiver interessado que alguém seja responsabilizado, essa pessoa não vai ser responsabilizada. Temos um exemplo concreto. As dívidas ilegais e inconstitucionais. É uma aberração que até hoje, depois do relatório da Kroll, com várias evidências que levam a crer de que há pessoas indiciadas e são conhecidas, têm nomes, têm rosto, essas pessoas, que ninguém ainda tenha sido, indiciado, notificado para responder em tribunal. Portanto, por quê? Por causa da qualidade das pessoas. Mas se fosse um Zé sem ninguém, desculpe, nós teríamos já pessoas responsabilizadas. Aliás, temos vários casos agora recentes de indivíduos que estão para ser julgados. Portanto, cometeram crimes de pilha-galinhas, mas hoje a justiça já foi tão célere que essas pessoas são levadas a tribunal. Mas por causa da sua qualidade e porque, de fato, são o Zé Povinho, hoje essas pessoas são responsabilizadas. Está certo. O Augusto Pelembe, como é que olha para esta situação? Partilha da mesma ideia de José Mantegas de que há falta de vontade, entretanto, escolhem-se as pessoas para que cumpram com os seus crimes, tal como é este o caso do Nini Satar? Claro, concordo plenamente com as afirmações do meu par de painel. O mais caricato é que quando a sua soltura não houve nenhuma conferência de imprensa do próprio Estado moçambicano, do Ministério Público, a dizer aos moçambicanos que Nini deveria ou estava a ser solto. O que me deixa preocupado é que agora, na sua detenção, os moçambicanos devem ser todos, até a televisão pública, todas as televisões, aliás, receberam um comunicado a dizer aos moçambicanos que Nini Satar estava detido. Não seria porque a PGR já há muito tempo estavam em casa? Eu acho que não. Eu acho que é mais para distrair os moçambicanos. Eu acho que cada dia que passa, cada semana, cada mês, há uma intenção clara do regime de distrair os moçambicanos com alguma coisa e está aí mais algo para distrair os moçambicanos, mas infelizmente o povo está atento.
sabe na realidade o que está a acontecer. Agora, olhando para aquilo, o que é Nini Satar, dizia bem o colega do painel, o país está a enfrentar vários problemas nos quais as dívidas ilegais, não digo ocultas porque de ocultas não tem nada, são dívidas ilegais porque não respeitaram a lei orçamental, não respeitaram a Assembleia da República, então são dívidas ilegais. E a Kroll, o relator, provou que há pessoas que estão envolvidas e pessoas que têm nomes, mas infelizmente a Procuradoria, que diz que desde 2013, se não me falha a memória, está a trabalhar nesse processo, mas até hoje não teve coragem de vir ao público dizer aos moçambicanos quem são essas pessoas e responsabilizá-los. E o mais agravante é que a situação das dívidas ocultas afeta o país no geral. Talvez aqui na capital a gente não sente, mas nos distritos, nas localidades, as pessoas estão a morrer nos centros de saúde porque não há remédios. Há várias escolas que as crianças estudam, sentam no chão, aqui no Chamanculo, no Matlemel, nesses bairros, porque o país está endividado. Os doadores não querem injetar ajuda porque não há esclarecimento dessa dívida ilegal. Ou seja, a Procuradoria se mostra incapaz naquilo que envolve mais de 28 milhões de moçambicanos e se preocupa em vir com comunicados por causa de um cidadão. Eu me pergunto, a detenção de Nini, o que muda na minha vida? O que muda na vida de 28 milhões de moçambicanos? Claro que nada. Ele é condenado a crimes de raptos, por exemplo, e a revogação da sua liberdade condicional minimiza esses processos. Eu acho que isso é um problema, é um crime que ele cometeu e está a ser julgado por isso. O que me preocupa é um comunicado que eu acho que a detenção dele no nosso horário foi 19 horas, na Tailândia. E às 20 já havia um comunicado a circular todas as televisões. Ou seja, maior preocupação a Procuradoria teve com o Nini Satar do que em resolver um problema que afeta uma sociedade no geral. Dizia bem o colega Manteigas quando dizia que a justiça funciona para o Zé Povinho ou para o Zé Ninguém. Porque, infelizmente, o regime controla o nosso sistema judiciário. O MDM já veio defender isso, que deve haver, na mudança da Constituição, a diminuição dos poderes ao chefe do Estado. Porque enquanto o chefe do Estado continuar a nomear procuradores, nomear presidente dos tribunais supremos, tribunal administrativo e o Conselho Constitucional, vamos continuar a ter uma justiça doentia. Porque há aqui, fazendo ponte, as afirmações de Nini Satar, muitas das vezes, na minha opinião, ofendiam ou eram dirigidas ao regime do dia. Então, acredita que mais do que pelos crimes de que é acusado, essas afirmações nas redes sociais podem ter pesado para que a sua extradição fosse muito rápida? Despoletou muitos assuntos que, na minha opinião, o próprio regime ficou assustado com as colocações do próprio Nini Satar, mas é de menos, porque, na minha opinião, a Procuradoria peca por não resolver problemas que afetam os mais de 28 milhões de moçambicanos e dá ênfase a um problema de um cidadão. Está claro que este ping-pong, esta guerra, não é com os moçambicanos, mas sim é com algumas figuras da própria Procuradoria que Nini Satar tinha os seus conflitos, mas infelizmente o comunicado parou o país. E eu até chego a pensar, quando falo no entretenimento, como o processo de cabeça de lista da oposição já está a chegar ao final e está quase
para o regime mostrar os seus cabeças de lista, e com essa guerra... É uma novela nos últimos capítulos. E com esta guerra do Sami, do Samora Júnior, Gilberto Mendes, então para distrair os moçambicanos, para não olhar naquilo que está a acontecer na casa da Frelimo. Do MDM também, né? O MDM já avançou. O MDM foi o primeiro partido... Mas esse é outro tema que nós vamos discutir logo a seguir. Elídio Coco, como é que olha também para esta situação do Nini Satar e como é que prevê os próximos momentos, tanto olhando para a PGR como uma instituição que se pretende ser credível e como também para o caso de Nini Satar, que, tal como confirmou a própria PGR nesta conferência de imprensa que a peça de reportagem acaba de exibir, vai ser responsabilizado por 2 crimes que estão em processo? Bom, primeiro eu acho que relativamente às questões de extradição, não sendo eu jurista, mas penso que há algumas normas do direito internacional, principalmente privado, que estabelecem sobre as questões de extradição. Tem que haver primeiro acordos entre os Estados. Para o caso da cidadã que se faz aqui uma comparação, que se alude uma comparação, penso que são situações diferentes. Mesmo assim, terias que reparar que a cidadã que foi condenada na Tailândia foi condenada a pena de morte. Não sendo uma moldura compatível com a moldura penal moçambicana, porque nós, por exemplo, não temos pena de morte, e ela foi condenada a pena de morte. Penso que é difícil encontrar mecanismos de extradição. Repito que não sou jurista, mas penso que relativamente à extradição é preciso que haja uma equidade relativamente às molduras penais. Eu penso que então está a afirmar que, de facto, a extradição de Nini tem razão de ser flexível? Bom, confesso ser ignorante relativamente ao facto de saber se, por exemplo, existem acordos de extradição entre Moçambique e Tailândia. Pelo que se sabe, não existe. Pelo que se sabe, não existe. Por se tratar de um mandato de caráter internacional, penso que há mecanismos que os Estados encontram para situações dessa natureza. Mas queria só dar um palpite no sentido de haver uma separação, se mesmo havendo uma conexão entre o móvel de crime que é acusado a cidadã moçambicana relativamente a tráfico de droga, que tinha supostamente em conexão com o próprio Nini. Penso que as molduras penais entre a Tailândia e Moçambique são diferentes, e é por aí que acredito que o Ministério de Tutela, neste caso pode ser o Ministério de Negócios Estrangeiros, encontra dificuldades em partir para uma situação dessa natureza. Indo para questões de facto sobre esta situação, penso que de alguma maneira o Estado acabou demonstrando o seu poder, ou o Poder Judiciário acaba demonstrando que tem de facto capacidade de agir se assim for, conforme foi aqui dito que há situações de outra natureza, mas também não podemos deixar de elogiar se de facto o Estado fazer aquilo que é o seu papel, porque está claro que, independentemente de tudo, já circulava há muito tempo, embora o advogado do próprio Nini ter dito que houve uma autorização para que o Nini se deslocasse, por exemplo, fora do país, para a Inglaterra, por questões de saúde. Portanto, não encontra aqui nenhuma cobertura legal sobre a violação da liberdade condicional. Por outro lado, me parece que a força do Estado precisa de se fazer e sentir agora. Seria uma discussão política se este é o momento, não é o momento. Eu penso que isso é uma discussão mais política, mas se de facto existirem alguns argumentos jurídicos suficientes para a PGR tomar medidas desta natureza, eu penso que há que salvaguardar os interesses do Estado, e penso que por aí a PGR está de parabéns. Comparando com outros casos, acredita que a PGR não poderia fazer mais? Se queremos comparar com outros casos, naturalmente há uma grande diferença, não é? Quer dizer, num país em que, conforme aqui os colegas disseram,
há uma perseguição aos jornalistas, aos comentadores, diversas, de alguma forma, há alguns setores da sociedade que representam este país, que apresentam um país de democracia que tem que se respeitar, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Eu penso que, de todas as maneiras, a PGR foi extremamente flexível para este caso. Zé Mantegas, ao mesmo tempo, esta ação da PGR não tenta intimidar casos de raptos, casos de crimes, de crime organizado que tem acontecido por cidadãos moçambicanos, quer estando em Moçambique e fora do país? Não acredita que existe essa preocupação em passar essa mensagem? Não. O entendimento é que, quanto tanto possível, é preciso que se previna o crime. Portanto, o rapto consubstancia um tipo de crime. E é desejável realmente que a Procuradoria da República e outras instituições ligadas à justiça criem todos os mecanismos para a prevenção e combate ao crime. Agora, o que nós estamos a estranhar, de fato, é, havendo situações tão claras, tão evidentes, como é o caso da dívida ilegal e inconstitucional, que o relatório da CROL claramente diz, passo o plenário de novo, quem são as pessoas. E todos os moçambicanos sabem, conhecem essas pessoas. E essas pessoas até hoje nunca foram notificadas. Dizia até o bastonário da Ordem dos Advogados, muito recentemente, que quer dizer, é inacreditável que, havendo tantas evidências, ainda não tenhamos pessoas indiciadas em relação às dívidas ilegais e inconstitucionais. E mais, o grande problema da nossa justiça é, de fato, este: agir quando há ordens políticas. E a justiça, em qualquer Estado democrático, em qualquer Estado de direito, não pode agir porque alguém quer, porque alguém mandou. A lei é cega. A lei não conhece ninguém. Por isso se diz que a lei é cega. Portanto, se alguém cometeu uma infração, tem que ser responsabilizado. E é assim como se vive em sociedades de Estado de Direito. Agora, no nosso país, com tantas evidências, como é o caso de um assassinato bárbaro do professor Sestac, o rapto do jornalista jurista Salem, o professor Maquan, o Dr. Jack e tantos outros que foram barbaramente assassinados, já passam 10, 15 anos. E tivemos sempre, desde que foi proclamada a independência nacional e foi introduzido um Estado como tal, tivemos sempre uma procuradoria. Lembremos que, inclusivamente, há tempos idos, um procurador-geral da República chegou a dizer que ia denunciar os corruptos. E qual foi a reação do regime nessa altura? Portanto, desde lá até aqui, desde a instalação da Procuradoria da República, tem acontecido crimes até hediondos, mas até hoje ninguém conhece o desfecho. Não aparecem rostos. Por quê? Porque exatamente, volto a dizer, a justiça moçambicana funciona segundo a qualidade da pessoa. Está certo. Pelambi, faço a mesma questão. Esta ação da PGR, este comunicado de imprensa e a conferência, neste caso que acabamos de presenciar, não dá a ideia de que a PGR está de facto preocupada para o combate ao crime organizado? Até pode estar, mas peca porque em muitos casos que deveriam ser exemplo para desmotivar muitas ações criminais, a Procuradoria nada faz. Eu olhava um pouco, não só a perseguição ou a morte de jornalistas,
temos a situação da Embraer, temos a situação dos aeroportos, temos várias situações que foram despoletadas por esses dias, mas a Procuradoria nada faz, porque todas essas figuras que estão envolvidas em vários escândalos financeiros, que muitas das vezes hipotecam a sociedade no geral. Quando se trata desses crimes que estão envolvidos altas patentes ou pessoas do regime, a Procuradoria se mostra ineficiente. Então, na minha opinião, é isso que preocupa, porque enquanto a Procuradoria não for ágil, nessas situações são visíveis, que lesam a pátria no geral, a Procuradoria nada faz, mas quando se trata de um iniciatar, de um simples cidadão, rapidamente temos uma ação rápida. Eu até lembro-me da situação do Manuel Tokova em Nampula. A Procuradoria, em menos de uma semana, já tinha uma ação, Tokova já estava detido. Mas há várias situações que a gente está a assistir. Tivemos agora as linhas aéreas de Moçambique não tiveram combustível porque os funcionários compraram mais de 13 carros de luxo para a equipe, para a chefia, e muitos moçambicanos não puderam viajar, perderam grandes negócios, seus projetos não saíram do jeito que queriam porque não houve incapacidade da direção de resolver esses problemas, mas ninguém lá dos aeroportos, das linhas aéreas de Moçambique, até hoje foi responsabilizado pela Procuradoria, que é o Ministério Público que defende o interesse do Estado, nada fez até hoje. Temos um problema que até foi despoletado no Brasil, da Odebrecht, por causa de, não sei se é barragem de Moamba Major, até hoje. E muitas das vezes a Procuradoria alega que não tem conseguido comunicação ou facilidade com outros países, mas infelizmente, quanto a Nini Satar, rapidamente a Procuradoria conseguiu está trazendo Nini em um tempo recorde. Então, eu acho que a única solução nesta situação é o que a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos, onde os procuradores são eleitos, têm um mandato a cumprir, não tem nenhuma ligação partidária ou alianças partidárias, mas sim olhado a sua competência, a sua experiência na magistratura. Então, eu acho que se o país adotasse esse sistema, teríamos uma justiça mais clara, mais eficaz para o bem da própria sociedade. Está certo, a esta hora estão abertas as linhas, pode participar. O nosso primeiro tema é sobre a extradição de Nini Satar aqui no país. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique anunciou ontem que o empresário Nini Satar, fugitivo da justiça e detido na Tailândia, deveria chegar no dia 25 para ser julgado em 2 processos crimes. Um é sobre a revogação da sua liberdade condicional e o outro pelo envolvimento a raptos.